Quem está na audiência é o professor Gilvan. Meu professor. João Marineide agora na Corrida do Sol tirou em 5º lugar geral feminino. 52 anos. Nossa, coisa boa. Pastor, já que você falou nisso, eu vim homenageando aqui, ó. Ó, Corrida do Pastor Edmilson. Olha aqui. Aí qual é o meu desafio, pastor? É concluir só a sua próxima. Vai ser quando, pastor? Julho do próximo ano. Pronto. Eu tenho uma missão, um desafio com os irmãos, porque nós ficamos ali fazendo a live, a transmissão da corrida do pastor Edmilson Gomes, e eu falei, aí o professor Gilvan já começou a cobrar, disse, eu quero você presente, você deu a palavra, você é homem de Deus, e eu vou honrar, vou estar na corrida. Olha aqui, professor, camiseta da corrida. Agora qual a estratégia? Comecei agora, só 20 minutos de bicicleta, mas daqui vai chegar lá, chega lá, né? Mas agora, com muita alegria, ouçamos a ministração da palavra de Deus pelo pastor Eugênio Soares. Pastor Eugênio. Amém. Obrigado, pastor Edmilson, pastor Jailton, a todos os ouvintes da Rádio Nordeste, a toda a liderança da Igreja Assembleia de Deus, nossa gratidão por ter aberto esse espaço para compartilhar o amor de Deus e a atividade da Igreja Batista em Jardim Petrópolis. Queridos, sem muita delonga, eu quero falar com os amados irmãos sobre um tema que está bem latente na sociedade brasileira, baseado em Miqueias, capítulo 7 e o verso 7. Vamos falar hoje sobre o que fazer em meio à crise. O texto diz o seguinte: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. O profeta Miqueias viveu no período em que reinava Acais, o rei Ezequias, e participou também do início da queda de Samaria. De crise, Miqueias entendia, né? De crise, o profeta conhecia de perto. Tanto é que no capítulo 7, do verso 1 ao verso 7, a Sociedade Bíblica Brasileira intitula essa perícope de A Corrupção Moral de Israel. E se você ler do verso 2 ao verso de número 6, você vai perceber algumas sequências que parece-me que aquilo que aconteceu no ano de 720 a.C. volta a acontecer em pleno ano de 2017. No verso 2 ele vai falar sobre não havia mais pessoas retas. No verso 3 ele vai dizer que a prática do mal era diligente. No verso 3 ele vai dizer que o juiz aceitava suborno. Parece que isso acontece hoje ainda, né? A melhor pessoa daquela época era como um espinheiro, né? Não se pode confiar mais nos amigos. No verso 5 ele vai falar sobre isso. E no verso 6, e eu quero ler esse versículo, ele diz o seguinte: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. O tempo de Miqueias era um tempo de muitas crises sociais, econômicas, espirituais, filosóficas e familiares. E no nosso tempo não é diferente, nós temos vivenciado as mesmas dificuldades. Só que o profeta, vendo toda essa situação, todas essas circunstâncias, ele decidiu tomar algumas atitudes para que a crise não tomasse conta da sua alma nem de sua vida. E aí ele nos dá algumas atitudes a serem tomadas para que nós, hoje, século 21, pós-modernidade, ou como o escritor Burman fala, a sociedade líquida, tenhamos condições de enfrentar as crises de cabeça erguida e sendo sempre vitorioso. Miqueias nos ensina a primeira atitude a ser tomada é manter o foco em Deus. A parte A do verso 7 diz: eu, porém, olharei para o Senhor. O foco de Miqueias não estava na dificuldade, na crise moral, na crise ética. O foco do profeta estava no Deus que ele servia. Enquanto nós focarmos os nossos olhares nos problemas, nas crises, na corrupção, nós estaremos continuamente vivenciando isso. Mas quando nós decidirmos olhar para Deus, manter o foco em Deus, nós lograremos sucesso, nós teremos a vitória promovida pelo próprio Deus. E foi isso que Miqueias fez, foi isso que ele ensinou ao povo de Israel, e é esse o ensinamento que nós retiramos desse texto bíblico. Manter o foco em Deus é a primeira atitude que deve ser tomada.
Segunda atitude que o profeta Miqueias tomou, ele decidiu manter viva a esperança em Deus. A parte B do verso 7, olha o que diz: esperarei no Deus da minha salvação. Manter viva a esperança em Deus. Nós temos um mau hábito, um mau costume de depositar a nossa esperança naquilo que é passageiro, quer seja nas finanças, quer seja em amigos, quer seja em autoridades, mas o profeta Miqueias decidiu manter o foco de sua esperança em Deus. E se você parar para analisar, existe uma sequência lógica. Quando eu mantenho um foco em Deus, a minha esperança obrigatoriamente também será depositada em Deus. E a sugestão que eu te dou esta manhã, querido ouvinte, é que você mantenha viva a esperança em Cristo Jesus, porque a Ele honra, glória e louvor. Nele e por Ele, nós nunca nos decepcionaremos. Nele e por Ele, a esperança continuará ardendo em nossos corações. Um grande pastor norte-americano que lutou pela igualdade racial e social, o pastor Martin Luther King Jr., certa vez ele disse: olha, tudo que eu tinha em minhas mãos, perdi. Mas tudo aquilo que coloquei nas mãos de Deus, até hoje as tenho. Se a nossa esperança estiver em Cristo, nós nunca seremos decepcionados. Que você possa manter viva essas atitudes. A terceira atitude que nós aprendemos com o profeta Miqueias está na parte C do verso 7. Ele teve uma atitude de manter viva a verdadeira comunhão com Deus. Olha o que diz a parte C: o meu Deus me ouvirá. Perceba que é uma frase simples, mas porém que gera uma reflexão muito profunda. Aquele que ouve é aquele que tem relacionamento de reciprocidade. Logo, se você não tem viva uma comunhão com Deus, você não será ouvido por Ele. É isso mesmo, pastor? É isso mesmo. Às vezes a gente, de maneira equivocada, diz que Deus não rejeita oração. O profeta diz que sim, Ele rejeita oração. Quando não se existe uma comunhão autêntica e genuína com o Senhor, você não tem, consequentemente, os benefícios do Deus Todo-Poderoso. O que Deus deseja é o que está em João, o Evangelho de João. E Deus busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se Ele busca, é porque Ele anseia ter um relacionamento genuíno e autêntico com seus filhos e filhas. Por isso, para enfrentar a crise, para construir projeções de sucesso em meio à crise, devemos manter viva a comunhão com Deus, para que Ele nos ouça. A Bíblia diz em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Quando nós temos um relacionamento de comunhão com Deus, os ouvidos do Senhor estão abertos para ouvir as nossas súplicas e atender a nossa oração. O apóstolo Paulo disse: porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Que você possa viver de maneira a agradar a Deus e que você tenha essas três atitudes que o profeta Miqueias teve. Mantenha um foco em Deus. É a primeira. Mantenha viva a esperança em Deus. E a terceira, mantenha viva a verdadeira comunhão com Deus.